Henker que vive duas vezes, capítulo 589. Mãe Terra, 5. Não apenas se reconciliou com o pai que ele tanto odiava, ele também escolheu ficar no campo de batalha junto com seu pai. É tão sonhador. Hel ficou em êxtase ao ver Yon-Woo e Cronos, que haviam completado sua manifestação, enfrentando contra a encarnação da Mãe Terra. Hel estava babando como alguém que acabara de acordar. Hehehe. Todos os habitantes do mundo celestial que conheciam a orgulhosa e distante princesa mais jovem de Niflheim teriam ficado surpresos com sua aparência. Ala, o que você está fazendo? Você não consegue ver todo mundo dando tudo de si agora? O rosto de Jormungandr se contorceu quando ele viu a expressão de seu irmão mais novo. Ele estava quase louco tentando enfrentar todos os inimigos que avançavam sobre ele, e sua irmã mais nova estava completamente distraída e não ajudando como ele esperava. Massas de células haviam caído do verdadeiro corpo da Mãe Terra, movendo-se e dividindo-se. À medida que as células se contorciam, elas começaram a botar ovos que deram origem a monstros com todos os tipos de formas bizarras. Foi um dos poderes que a Mãe Terra sempre possuiu: a reprodução. A Mãe Terra deu à luz muitos dos deuses supremos que constituíam o mundo celestial, e pode-se dizer que ela deu à luz criaturas notáveis. Na verdade, a maioria dos seres que ela gerou não tinham a inteligência ou a forma correta. Como ela não tinha ego, os pensamentos da Mãe Terra eram caóticos e ela só deu à luz instintivamente. A maioria de seus descendentes foram destruídos ou consumidos dependendo de seus impulsos. Os monstros que ela estava produzindo agora eram exatamente assim e, na verdade, seu desejo estúpido de destruir e consumir era mais intenso. Como ela absorveu muitos nutrientes da árvore do mundo, ela produziu mais monstros do que nunca, e eles eram ainda mais perigosos. As tropas de Yon-Woo lutaram juntas, mas não parecia que haveria um fim a menos que o ser que põe os ovos fosse eliminado. Segundo o irmão. O que? Está tudo bem para uma pessoa humilde como eu estar com alguém assim? A aura dele é tão majestosa. Eu estaria manchando a aura dele se eu... Que bobagem você está falando? Jormungandr finalmente se cansou de sua irmã mais nova e gritou. No entanto, isso não teve efeito em Hel. Mas se eu ajudá-lo aqui, ele irá me reconhecer e me elogiar com sua voz única, profunda, mas infantil e sincera. Se isso acontecer, então Hel pode morrer de felicidade. Sorvete. Jormungandr ficou sem palavras enquanto observava Hel enxugar a baba dos lábios. Então, de repente ela virou a cabeça como se uma ideia tivesse surgido em sua mente. Latido. Fenrir estava correndo pelo ar e matando os monstros, parecendo muito digno. Jormungandr não perdeu o fato de que Fenrir estava fazendo um ótimo trabalho, mas percebeu que Fenrir ocasionalmente olhava para Yon-Woo como um cachorrinho esperando por elogios. Yon-Woo não prestou atenção em Fenrir, então a cauda de Fenrir caiu ligeiramente. Jormungandr começou a se perguntar por que Fenrir, que conseguia falar corretamente se quisesse, ainda se limitava a usar sons de latidos. Pai, com uma expressão séria, Jormungandr chamou em voz alta seu pai no céu. Loki, o chefe desvia seu olhar do campo de batalha para seu segundo filho. O chefe de Loki pergunta o que seu segundo filho quer. Está tudo bem? Continuar assim? Loki ri amargamente. Loki afirma que nada pode ser feito e suspira profundamente. Felizmente, seu pai parecia compartilhar de sua preocupação. Espere, pensando bem, o pai não causou um número enorme de escândalos no passado porque ele mudou de gênero tão livremente. Talvez esse problema seja mais profundo do que apenas Fenrir e Hel. Talvez tenha sido um problema crônico que permeou toda Niflheim. Quando esse pensamento lhe ocorreu, Jormungandr sentiu-se deprimido. Por que você acha que eu dei à luz você? A Mãe Terra de repente fez uma pergunta para Cronos. Cronos não respondeu imediatamente. Yon-Woo não teve escolha a não ser olhar preocupado para o pensativo Cronos. Isso tem algo a ver com a lenda de meu pai sobre quando ele conheceu Urano, meu avô. Yon-Woo sabia que Cronos era filho da Mãe Terra. Yon-Woo sabia disso por causa do que Urano disse nas lendas que viu. Gaia, aquela descarada Mãe Terra que deu à luz você, está enviando criaturas monstruosas para assumir nossas posições. E isso não é tudo. No entanto, parecia que os sentimentos complicados de Cronos pela Mãe Terra eram muito mais sérios do que Yon-Woo acreditava anteriormente. Na verdade, quando pensou sobre isso, Yon-Woo percebeu que sempre houve sinais. Cronos ainda não tinha dito uma palavra sobre os outros membros de sua família além de Urano. Além disso, Yon-Woo só aprendeu sobre as partes da lenda de Cronos que ocorreram depois que Cronos se tornou o filho mais novo de Urano. Na época, Yon-Woo estava principalmente focado em não ser dominado pela lenda, então ele não se perguntou por que a lenda começou naquele momento. No entanto, se Yon-Woo quisesse realmente entender as profundezas das lendas de Cronos, ele teria que começar desde a infância de Cronos. No entanto, isso não aconteceu. Talvez inconscientemente, Cronos se recusou a reconhecer essas memórias anteriores. Os registros da infância de Cronos foram desbloqueados em suas lendas. Rumble, Yon-Woo viu uma cena de sonho se desenrolar após um flash de luz branca pura. Mãe, mãe! Uma criança gritou entre os inúmeros monstros que não possuíam egos nem capacidade de pensar. Você, sim, muito atraente. Água na boca. Esse seu corpo. Você tem isso. O que o Rei Negro gostaria. Embora a Mãe Terra não tivesse certeza de como conseguiu dar à luz Cronos, ela ficou muito feliz e consumida pela ideia de explorar essa prole mutante.
A mente de Cronos ficava mais exausta a cada dia, e ele logo começou a fazer as coisas roboticamente. Mamãe virá em breve. Breve. Depois de brigar com muitos deuses, a Mãe Terra partiu de repente sem dizer uma palavra. Cronos esperou pacientemente pelo retorno dela, sem saber que havia sido abandonado entre as pilhas de cadáveres de monstros em decomposição. Ele esperou sem parar, em meio ao fedor decadente e aos vermes que se contorciam. Por que uma criança está em um lugar como este? Isso não vai funcionar. Parece que você não conseguiu comer direito. Não posso permitir que isso continue. Venha comigo. Urano foi quem descobriu Cronos. Cronos havia emagrecido e Urano estendeu a mão amiga com uma expressão preocupada. Tio, quem é você? Minha mãe me disse para não seguir pessoas que não conheço. De agora em diante, serei seu pai. Papai? Bum! A cena onírica se despedaçou e desapareceu, e Yon-Woo voltou à realidade para ver Cronos olhando para ele com uma expressão distorcida. Você não viu nada, certo? Yon-Woo não respondeu imediatamente e apenas sorriu levemente. Papai? Seu bastardo. Tio, quem é você? Ei, parar. Minha mãe me disse para não seguir pessoas que não conheço. Você quer morrer? Então, continue assim. Mamãe estará aqui em breve. Yon-Woo fingiu tremer como se fosse o jovem Cronos. Cronos explodiu. Venha aqui, seu bastardo. Yon-Woo rapidamente se virou para evitar Cronos. Cronos se transformou em Vigrid e voou pelo ar em direção à sua testa. Tentando matar seus próprios parentes? Você já ouviu falar de um garoto que devorou o corpo do pai? Isso não é nada. Cronos balançou para cima e para baixo como se fosse rasgar a garganta de seu filho na primeira chance que tivesse. Cronos ficou furioso porque sua história sombria foi revelada. Uau! Mas pai. O que, bastardo? Você sabia que de acordo com o sistema da torre, você é um dos meus familiares? Yon-Woo puxou apressadamente suas correntes pretas. Então, Vigrid, que estava atacando Yon-Woo há pouco, pousou confortavelmente na mão esquerda de Yon-Woo. Rumo. Argue, seu bastardo desprezível. Vigrid tremeu descontroladamente e lutou para se livrar das garras de Yon-Woo. No entanto, não importa o que Cronos tentasse, ele não poderia prejudicar Yon-Woo, já que foi designado como familiar de Yon-Woo. No final, Cronos se acalmou depois de se cansar, embora o som de seus dentes rangendo aumentasse, como se sua raiva não tivesse diminuído completamente. UGH, esse bastardo é realmente. Você se acalmou? Você acha que eu me acalmei? Acho que você já se acalmou o suficiente. Maldito bastardo, você só precisa dar a última palavra o tempo todo, hein? Cronos resmungou irritado. Ele então falou em tom sério. Você achou que o passado me cegaria? Yon-Woo não respondeu e Cronos suspirou. Marque minhas palavras. Não importa o quão longe esse seu pai tenha caído. Como eu poderia considerar aquele monstro, que comeu meu precioso filho mais novo, minha mãe? A ponta de Vigrid virou para apontar para a Mãe Terra. Dar à luz uma criança não torna alguém automaticamente pai. Você tem que abraçar sua prole para fazer isso. A fonte da morte foi ativada. Então, Anel. Vigrid fez um som claro. Mate aquela vadia. Essa resposta foi suficiente para Yon-Woo. E ele sentiu como se tivesse alcançado uma nova sinergia. Foi um sentimento completamente diferente de quando ele se combinou com o demonismo. Naquela época, a consciência de Yon-Woo havia se expandido infinitamente. Mas ele sentia como se algo fora dele o estivesse arrastando. No entanto, desta vez, mesmo sentindo sua consciência se expandindo também, Yon-Woo estava totalmente no controle. Ele sentiu como se algo quente o estivesse abraçando e algo reconfortante o protegesse e o apoiasse. Graças a isso, Yon-Woo conseguiu começar a luta com a mente firme. Ele digeriu completamente todas as lendas de Cronos e as circulou por seu corpo. Você absorveu completamente as lendas de Cronos. A primavera da morte se acelerou. Os poderes de Vigrid ficaram mais claros. Bam! Yon-Woo mais uma vez apareceu na frente da Mãe Terra e balançou Vigrid ferozmente. Seu golpe de espada foi mais poderoso e intenso do que nunca. Um pilar da espada do trovão formou-se entre o céu e a terra. Yon-Woo disparou sucessivamente 5 trovões de espada enquanto usava o quinto extremo do trovão de espada, o nível que as echúvias do Rei Macaco alcançaram com considerável dificuldade. Como você pode tratar sua mãe assim? Não admira que você tenha se tornado o que é. Como se ela estivesse esperando o ataque, a Mãe Terra estendeu a mão enquanto bufava. Ela aplicou a mudança ilusória, e a espada do trovão ricocheteou e atingiu o chão inofensivamente. O que eu me tornei? Por quê? O que há de errado com meu estado atual, mãe? Você está perguntando porque realmente não sabe? Você já foi o rei dos deuses. Agora, você se transformou em uma espada insignificante que seu filho está balançando. Desculpe, mas, Cronos bufou enquanto olhava para a expressão indignada no rosto da Mãe Terra. Estou mais feliz agora. Posso proteger meu filho em vez de correr como um louco. O que você vai fazer sobre isso? Vigrid explodiu mais uma vez. Foi o sexto extremo, um nível de espada do trovão que Yon-Woo nunca havia alcançado antes. Uau! As asas decepadas da Mãe Terra voaram no ar. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade.
Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.